E aí? Será que dá pra treinar de máscara? Vamos entender isso. Oi. No outro vídeo eu comentei sobre os tipos de máscara e como elas podem proteger os outros ou nos proteger de infecções respiratórias transmissíveis. Hoje eu vou falar sobre a prática de exercícios físicos com o uso dessas máscaras. Se gera consequências, se tem contraindicações, se oferece riscos e no final vou passar algumas dicas que eu espero que sejam úteis. Lembrando, claro, que não deixa de ser um tema novo, então a ciência vai avançando, vai estudando esse novo normal e as informações vão se complementando. Eu não tenho nenhuma pretensão de falar verdades absolutas, só quero trazer um pouco do conhecimento atual e científico sobre o tema. E sim, eu vou gravar de luvinha porque eu estou me sentindo Michael Wazowski na Gelolândia. E, bom, nada melhor para começar esse vídeo do que uma revisão sistemática. No caso, esse artigo de revisão que investigou justamente a influência da máscara na performance em diversos parâmetros fisiológicos, com indivíduos de diferentes idades, diferentes níveis de condicionamento físico, além de comparar também os tipos de máscara, de panos, cirúrgicas ou respiradores, e traz informações muito importantes. Primeiro, nas pesquisas realizadas, o uso de máscara não afetou significativamente a performance dos participantes, e em relação aos parâmetros fisiológicos analisados, as diferenças quando observadas, foram muito pequenas. O artigo cita, por exemplo, uma diferença de cerca de 2 batimentos por minuto nos praticantes que estavam com máscaras do tipo N95, que seria a nossa PFF2. O que é muito pouco se a gente pensar que qualquer exercício faz a nossa frequência cardíaca passar dos 100 batimentos por minuto. E falando justamente sobre ela, a PFF2, esse tipo de máscara, também chamado de respirador, é o que mais causa essas pequenas diferenças. Esses respiradores, em alguns casos as máscaras cirúrgicas também, podem estar associados a aumento leve do CO2 expirado e da frequência respiratória, por exemplo, além de maior esforço percebido, seja na execução da atividade, na respiração e piora em outros parâmetros subjetivos. E esse termo, subjetivo, é muito importante, porque as maiores diferenças observadas nessa e em outras pesquisas são principalmente em aspectos subjetivos, como o desconforto. Esse outro artigo também menciona a questão do desconforto, embora o foco dessa pesquisa tenha sido efeitos fisiológicos. Mas aqui eles enfatizam algo importante, e talvez você esteja se perguntando. Ok, as consequências são aparentemente pequenas, mas é seguro treinar de máscara? E o que os pesquisadores desse e de muitos outros trabalhos concluem é que a prática de exercício por indivíduos saudáveis usando máscara não oferece nenhum tipo de risco, mas isso pode não corresponder para populações específicas, como pessoas diagnosticadas com doenças pulmonares, por exemplo. Mas aqui a gente precisa prestar muita atenção. Isso não quer dizer que a máscara oferece risco. O risco não está na máscara, está na condição do indivíduo. Basicamente, a prática de exercício físico com máscara pode ser perigosa naquelas situações em que a própria atividade já é perigosa. E aqui, claro, eu estou falando de riscos clínicos relacionados a condições patológicas. O exercício físico sempre vai ter algum grau de risco, desde os acidentes mais toscos, como uma anilha de 20 kg caindo no pé de alguém numa academia ou uma criança escorregando na borda de uma piscina, assim como acidentes potencialmente muito mais graves, como uma hiperextensão do joelho no leg press, por exemplo, aquele movimento de encate durante a execução que pode gerar uma lesão horrível, o joelho da pessoa pode literalmente virar ao contrário e aí é sequela para o resto da vida. E tem também os riscos clínicos, claro, como desmaio, vômito, parada cardiorrespiratória, AVC, mas esses mais graves são muito raros em indivíduos saudáveis. É lógico que o ideal seria que todos tivessem acompanhamento profissional durante a prática de atividades físicas, assim como é importante realizar sempre exercícios condizentes com o nosso condicionamento físico. Mas há diversas patologias e situações que exigem um cuidado ainda maior, com acompanhamento contínuo não só de profissionais de educação física, mas de médicos com exames frequentes, intervenções farmacológicas, enfim. Resumindo, se você pode treinar sem máscara, você pode treinar de máscara. Mas para quem ainda está em dúvida, aqui tem outra revisão bem completinha que vai dizer basicamente a mesma coisa. Pode causar desconforto na realização da atividade e na respiração, mas as alterações fisiológicas, quando ocorrem, são muito sutis e não oferecem risco para a população em geral. E para comentar um pouco mais sobre desempenho, aqui tem mais um exemplo de uma pesquisa que não observou diferença no desempenho dos participantes com ou sem uso de máscaras. Nesse caso, o estudo investigou especificamente o exercício de alta intensidade
e utilizou máscaras de pano e cirúrgicas. Mas é importante comentar que isso não quer dizer que o desempenho nunca será afetado pelo uso de máscaras, porque pode até acontecer de máscaras mais restritivas, como a PFF2, ou exercícios de longa duração, como maratonas, apresentarem alguma perda de desempenho. Mas as pesquisas têm apontado diferenças muito pequenas ou inexistentes no desempenho dos participantes. Não é à toa que tem até atleta usando máscara nas Olimpíadas agora. Bom, eu só falei de exercício e nem mencionei o uso de máscaras em atividades profissionais ou deslocamentos em geral. Até porque dentistas, enfermeiros, médicos, bombeiros e trabalhadores que manuseiam produtos químicos perigosos já usam equipamento de proteção de vias respiratórias há muito tempo e por longos períodos de tempo. Eu, pelo menos, não consigo imaginar um cirurgião tirando uma máscara e falando: ai não, incomoda, vou continuar sem mesmo, e volta a costurar um fígado. Acho improvável, mas sei lá, vai que ainda tem gente achando que a máscara deixa o sangue ácido, que ajuda a contrair doenças, enfraquece o sistema imunológico ou qualquer bobagem do gênero. Essa matéria da Veja contém informações básicas, mas muito importantes e pode ajudar quem tem medo de usar máscara até parado. Mas voltando para o tema exercício, é até engraçado como o senso comum evolui de acordo com o contexto. Porque hoje a gente vê atleta e praticante em geral falando que a máscara acaba com o desempenho, que faz mal para a saúde, mas existe um tipo de máscara que é desenhada apenas para restringir o fluxo de ar que uma pessoa respira. Quem tiver curiosidade é só jogar no Google máscara de altitude, que, como o nome já diz, a ideia é que simulasse um treinamento em altitude, o que simplesmente não acontece. Mas, de fato, fez muita gente comprar esse tipo de equipamento numa tentativa de potencializar o treinamento. Mas aí, na hora de se proteger e proteger os outros de um vírus respiratório, aí não pode, aí é feio. Vai entender. E assim, longe de mim defender evidência anedótica aqui no canal, mas é sempre interessante a gente falar de algo que a gente experiencia. E uma das minhas atividades favoritas é andar de bicicleta. Já tenho 2 vídeos gravados aqui na região da Paulista da Consolação, futuramente pretendo gravar mais, mas quem conhece a Roda Consolação aqui em São Paulo sabe que é uma subidinha complicada e mesmo no plano eu gosto de andar um pouquinho mais forte. E sempre de máscara, até comento nos vídeos, tô sempre de PFF2. Sim, eu tô aqui embaixo, prometo. Mas mesmo antes da pandemia, quando eu ia pro cursinho de bike, o frio e a poluição me incomodavam bastante. Eu sempre usava algum paninho cobrindo o rosto, tipo nessas fotos da época que eu tinha cabelo. Bom, eu pelo menos tô mais do que acostumado a fazer exercício com algum tipo de proteção facial. E atualmente, até que é bem comum observar vários praticantes de diversas modalidades e diferentes níveis de condicionamento físico vestindo máscaras. E o que não falta é modelo de máscara para escolher. E no meio de tanta informação, tanta opção, para quem ainda está em dúvida sobre modelos, tipos e cuidados para a realização de exercícios físicos com máscaras, algumas dicas práticas são: primeiro, experimentar. O ideal é que você teste diferentes modelos, diferentes tipos, desde que esteja de acordo com o que você procura, claro. A minha prioridade, por exemplo, é profilática, então eu estou sempre de PFF2. Lembrando que se você quer uma máscara dessa, tem que estar escrito PFF2 na embalagem, normalmente PFF2-S, que é uma classificação. Se tiver escrito N95, KN95, pode estar escrito o que for. Se não tiver escrito PFF2, estão tentando te enganar. Mais uma condição de ambiente aberto, você vacinado, pandemia controlada. Pode ser que uma máscara de tecido mais confortável seja mais adequada para você. E eu não diferenciei modelos de máscara de tecido porque simplesmente tem de tudo quanto é tipo. Inclusive aqui no YouTube é comum a gente ver vídeo do pessoal fazendo review de máscara, dando opinião. É até interessante que, se você está interessado, você assista também. Sabendo que, obviamente, uma máscara de tecido nunca vai oferecer a mesma proteção de uma máscara como um respirador hospitalar, por exemplo. Embora tenha diferentes modelos mesmo entre os respiradores. Eu mesmo já comprei alguns que não vedavam no meu rosto, e aí anula uma das principais vantagens desse tipo de máscara, que é a filtragem de praticamente 100% do ar. Então não tem jeito, tem que experimentar, ver qual que fica mais confortável, qual encaixa melhor no rosto, ver se a máscara não fica caindo o tempo inteiro, se você precisa ficar arrumando a máscara, o que inclusive não é tão legal, porque se você toca nela com as mãos sujas, principalmente frequentemente, pode acabar favorecendo certas infecções. E aí o melhor é não mexer muito nela e limpar as mãos com álcool ou lavar as mãos na hora que precisar trocar. E falando em infecção, muita atenção à higiene das máscaras. Isso é muito importante. A cirúrgica você usa e joga fora. A de pano você usa e lava depois. Não usa mais de uma vez sem lavar. E a PFF2 você pode ter 2 ou 3. Isso vai depender da frequência com que você precisa sair de casa. Você vai intercalando preferencialmente e aí dá para usar por mais de um mês tranquilamente. E uma outra coisa que pode atrapalhar bastante na higiene é a umidade. Então durante o exercício, dependendo do clima, dependendo da duração, dependendo da sua transpiração,
Pode ser que você precise trocar a máscara se ela ficar muito úmida. Então, preferencialmente, leva mais uma máscara com você. Além disso, tem uma outra questão muito importante, para além da máscara em si, que é a intensidade e o tipo do treino. Tem muita gente que ficou parado, tá voltando agora, vestindo uma coisa que indiscutivelmente atrapalha a respiração, causa desconforto, então vai na manha. Tá te incomodando muito? Diminui um pouco a intensidade, diminui o ritmo, dá mais tempo de descanso entre as séries ou entre os picos se for um programa intervalado. Nesse caso, você pode também diminuir o tempo de estímulo. Pensando na musculação, você pode priorizar os exercícios monoarticulares ao invés dos multiarticulares. Isso vai te cansar menos e ainda permitir que você gere um estímulo legal durante o treino. Além do mais óbvio, claro, para a musculação, que é diminuir o peso e adequar isso também ao teu condicionamento e ao contexto. Enfim, o importante é você praticar atividade física com segurança, para você e para os outros também. Bom, por hoje é isso. Mais uma vez, conto com o feedback de vocês. Espero que esse vídeo tenha trazido informações úteis e que você tenha gostado. Até mais. Tchau!